Ao Rei, amém. Deixe-me orar por você. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos nesta hora. A tua palavra por si só é poderosa, viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que separa os intentos do coração da alma, Senhor, e toca em juntas e medulas. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de anunciá-la nesta noite e pelo teu Espírito que está aqui, trazendo vida e revelação aos nossos corações. Obrigado, te agradecemos pela vida de cada um. Toca-os, transforma-os, Pai, que eles saiam daqui transformados pelo lavar regenerador do teu Espírito e da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Eu desejo falar para você sobre ouvir. Diga ouvir. Ouvir é a melhor parte. Amém. Lembra, Jesus foi para a casa de Marta e Maria e Lázaro, e a Bíblia diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia-lhes os ensinamentos, enquanto Marta estava atarefada, fazendo muitas coisas. De repente ela interrompeu Jesus ousadamente e disse: Senhor, tu não te importas que minha irmã não me ajude? E Jesus disse: Marta, Marta, você está muito agitada, você está muito inquieta com muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir. Diga, a melhor parte é ouvir. Amém? Ouvir, ouvir. Quando você ouve a palavra, a pregação do Evangelho, esse é o instrumento de Deus para gerar milagres na sua vida. Amém? Milagres na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Rapidamente, Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17, a Bíblia diz, 10, 17, e assim a fé vem pela pregação. A palavra pregação aqui é ouvir. Na revista corrigida está ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. A pregação significa também o arauto, a proclamação do Evangelho. Hoje aqui eu estou pregando a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem. Diga, a fé vem. Faça assim comigo, vem. Aleluia. Porque você não pode ter nada de Deus se não for pela fé. Nós só podemos obter as riquezas da graça pela fé. Só podemos agradar o coração de Deus pela fé. Nada, absolutamente nada agrada mais a Deus do que crer em Deus. Amém? Crer na obra de Cristo, crer em todo o Evangelho. A fé. E aí Paulo está dizendo, no verso 14, é só subir um pouquinho. O contexto, só subir, querido. Aleluia. Verso 14 diz assim: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? Veja que há aqui a palavra ouvir e pregar. Ouvir e pregar. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja, se eles não ouvirem, não serão salvos. E eles serão salvos quando ouvirem a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Ouvir. Na última reunião discipular do pastor Aloysio colocou uma pergunta para nós. Eu quero passar para você essa pergunta. Ele disse o seguinte: imagine, presta atenção, imagine uma pessoa que frequenta assiduamente com o coração aberto. Ele veio para ouvir e receber todos os cultos aqui de domingo, 365 cultos durante o ano. Amém? Vamos supor 365, não são, desculpa, em torno de 52 ou 53, depende da semana. Essa é a minha expectativa de querer algo mais, Senhor, aleluia. Bem, 50 e poucos cultos, ele vem ouvir a mensagem, a pregação do Evangelho. E uma outra pessoa que
que só vai à célula, no final do ano, qual dessas você acha que cresceu mais em maturidade e vida? A que foi à célula somente? Ou a que veio ao culto somente? Qual você acha? Vai, dá um grito aí. Quem é da célula, levanta a mão. Quem é do culto, levanta a mão. Amém. A maioria do culto, e outros, a maioria não sabe, voto nulo a maioria. Amém. Mas vou dizer para você, que o poder de Deus, os milagres de Deus, são liberados quando você ouve o Evangelho. Amém. Ouvir é a melhor parte. No Salmo 65, verso 11, Salmo 65, verso 11, é o decreto deste ano. E eu quero dizer para você que 2018 não acabou. Para nós aqui foi um ano de muitas mudanças, para mim também. Muitas mudanças, amém? Mas Deus, por sua graça e bondade, está nos conduzindo ao lugar de fartura. Antes de finalizar este ano, eu declaro sobre a sua vida o Salmo 65 e 11, que significa que Deus está conduzindo você ao lugar de fartura. A sua história vai mudar. Em um único momento, Deus está alinhando circunstância, Deus está separando o que precisa ser separado, Deus está convocando os seus exércitos, sejam eles quais forem, espirituais ou da terra, mas Ele vai alinhar, de acordo com a sua vontade, algo bom para a sua família, para a sua casa. Amém? O Senhor diz aqui, coroas o ano, e este ano, diga este ano, é este ano. Esse ano aí é o ano de 2018, que ainda não acabou, da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Veja, a palavra bondade é tov. Diga tov. Se você for em Israel, eles vão dizer para você, boker tov. Boker tov significa bom dia. Boker tov. E a palavra fartura é deshem. Diga deshem. Deshem. A Bíblia está dizendo que este ano Deus te cerca de bondade, porque Deus é bom, amém? Deus é eternamente e constantemente bom. Bondade pertence à natureza de Deus. Água é água, fogo é fogo, e sempre que eles se manifestam, mostram aquilo que lhes é intrínseco. Quando Deus faz alguma coisa, sempre existe bondade. Davi disse, misericórdia e bondade me seguem todos os dias da minha vida, porque Deus é bom. Mesmo Deus, quando disciplina os seus filhos, a sua disciplina é em bondade, porque a bondade de Deus é fruto do seu amor eterno por você. Amém? Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você é filho, todas as coisas cooperarão para o seu bem, as boas ou as ruins, porque Deus é bom. E a Bíblia diz que Ele te cerca de bondade. Deus cria cercas ao seu redor. A palavra no original sobre essa cerca, se eu pudesse desenhar aqui para você, pensa aqui. Ok, um quadro branco, e eu vou desenhar para você um círculo, e no meio do círculo um ponto. Você é este ponto, e o círculo que te envolve completamente é a bondade de Deus. Amém? Então, por trás e por diante, por de cima e por de baixo, está a bondade de Deus na sua vida. Imagine agora um ponto fora deste círculo, ok? E esse ponto, imagina uma flecha, melhor dizendo, tentando atingir você. O ponto central está envolvido na bondade de Deus. Bem, qualquer coisa que vier do lado de fora terá que passar pela bondade de Deus na sua vida. Amém? Por isso que Deus te cerca. Aí você fala, pastor, mas uma coisa aparentemente não boa aconteceu na minha vida. Sim, Deus tem vontade permissiva e Deus tem vontade perfeita. Muitas vezes nós não entendemos a vontade perfeita de Deus e fazemos escolhas que geram consequências ruins na nossa vida. Mas mesmo assim você está inserido e cercado pela bondade de Deus. E quando você discernir, diga discernir, aprender a ouvir a bondade de Deus, ouvir a palavra de Deus, essa bondade te guiará nas
pegadas de fartura. Amém? Então veja, tov e deshem. Essas duas palavras ocorrem também num único outro versículo, apenas esses dois, no Velho Testamento. E ele está lá em Isaías capítulo 55, verso 2 e verso 3. Isaías 55, 2 e 3, a Bíblia diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Diga comigo, ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Enquadra o verso 2, por favor. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. A palavra aqui, comei o que é bom é tov. Diga mais uma vez, tov. E a palavra manjares, deleitareis, perdão, é deshem. Diga, deshem. Deus colocou essas duas palavras para nos ensinar algo. Que no ano da sua bondade, este é o ano, somos cercados por ela. E esta bondade, ao ser entendida, compreendida por cada um dos seus filhos, porque Deus é bom, e não importa o que você esteja passando, a aflição que você esteja, o caminho apertado que você esteja, a dimensão da dívida que você tenha, a enfermidade que possa te assolar, você precisa compreender no Espírito que Deus é bom, e aprender a louvar a Deus por sua bondade no meio deste caos circunstancial da sua vida. Amém? Quando você reconhece a bondade e está cercado por ela, ela te conduzirá à fartura, aos manjares, que a Bíblia diz. Então, deshem e tov, quando eles se encontram nesses dois versículos, Deus nos mostra algo. E o que Ele nos está mostrando nesse verso? Ele diz como você pode ter da bondade, tov, e da fartura, deshem. Ele diz, ouvi-me atentamente e comereis. Você vai comer do que é bom, você vai desfrutar do que é bom, você vai se deleitar com finos manjares da fartura de Deus, porque Deus se alegra com a sua prosperidade, porque você aprendeu a ouvir. Diga, ouvir. Ouvir atentamente. A palavra ouvir atentamente é a mesma no original hebraico. É chamar, ou chamar, como alguns dizem. Chamar, diga, chamar. Deus está dizendo assim: chamar, chamar, e comereis o que é bom. Se você ouvir a ênfase de Deus, Deus, quando repete uma mesma palavra, Ele está chamando a sua atenção. Ele está mostrando para nós a importância desse princípio, o princípio de ouvir. Ele está dizendo: ouça-me, ouça-me, ouça a mensagem constantemente, e você comerá do que é bom. Amém? Muitas pessoas não entendem o valor de ouvir a pregação do Evangelho. Muitas pessoas acham que podem servir ao Senhor de maneira virtual. Nada pode substituir o ambiente da casa de Deus. Este é o ambiente da casa de Deus. Aqui você recebe a palavra mediante a unção do Espírito Santo, que vai criar uma realidade na sua vida. Ela vai trazer fé para você, fé para operar milagres na sua vida. Você não sai da mesma maneira quando você aprende a chamar. Deus disse: chamar, ó Israel. Ouve, ó Israel. Deus te chama a ter ouvidos para ouvir. Amém? Bem, siga comigo. Existem 5 versículos no Velho Testamento aonde Deus diz: chamar, ouvir atentamente. Cada um deles nos mostra uma realidade do que Deus tem para você quando você ouve a palavra que traz fé e liberdade para você. Amém? A primeira está aqui, Isaías 55, e Deus diz que você vai ter tov, bondade, e deshem, manjares, fartura. Amém? Diga: eu quero desfrutar ainda neste ano da bondade plena e da fartura plena de Deus para mim. Amém? Você está me ouvindo?
A chave de hoje é ouvir. Ei, ouvir, amém? Não se distraia, ouça. É importante ouvir. Jesus disse que o semeador saiu a semear a semente, e a semente é a palavra. E quando ele semeou a semente, os que estavam à beira do caminho, disse ele, foram roubados, porque as aves de rapina vieram e roubaram a semente, tirando-a do coração. Jesus disse que aquelas aves de rapina são demônios. Demônios. Algumas pessoas não percebem que a distração, ela é mortal. Porque o diabo é uma atividade maligna, há uma guerra espiritual. E a única coisa que o diabo quer fazer é distrair você. Porque se você ouvir a semente da palavra, da verdade, e ela entrar no seu coração, não tem como. Você vai produzir a 30, 60, 100 por 1. Porque o seu coração é de Deus. Ei, ouça a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E o sentido do verbo lá no grego significa ouvir ativamente e repetidamente. Não é ouvir uma vez, mas ouvir constantemente. Amém? Por isso você precisa ouvir a palavra de Deus. A segunda ocorrência da palavra Shabbat está em Êxodo capítulo 15, verso 26, quando Deus se revela como Jeová Rafá. Rapidamente. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Rei. Êxodo capítulo 15, verso 20. Talvez a outra Bíblia seja mais flexível, mais rápida e ágil para acharmos. 26. Aleluia. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se ouvires atento, chamar, a segunda ocorrência, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, que te sara. É a revelação do nome de Deus, Jeová Rafá. É a primeira ocorrência de Rafá na Bíblia. Deus está dizendo, se você ouvir, ó Israel, ouça, eu sou o Deus que cura. Nós sabemos que a cura é pão dos filhos, amém? Eu preguei isso para vocês. Na cruz está cura física. Pelas chagas de Jesus, pelas suas dores, nós fomos sarados. Você não aceite a enfermidade. Não aceite a enfermidade, porque é sua, está na mesa. Você pode comer, você pode sair curado e viver os seus dias em plenitude. Jesus é o que nos cura, amém? Você precisa entender também que aqui nós estamos no Velho Testamento, debaixo da lei. No Novo Testamento, você sabe que na cruz Jesus levou todas as nossas maldições. A cruz é um filtro. Todas as maldições pela desobediência da lei caíram sobre Jesus. Só passou sobre cada um de seus filhos as bênçãos de Abraão. Amém? Por isso nós somos abençoados, não há mais maldição sobre os filhos de Deus. Nós somos livres de maldição hereditária. Sobre a sua vida não há mais maldição hereditária, porque tudo ficou cravado na cruz. Toda a ira sobre o pecado e a maldição de Deus, como justo como é, foi sobre Jesus, para que você viva em bondade, em misericórdia, em favor de Deus. E aqui o Senhor diz, Ele é o Deus que te cura. Ouvir? Quando você ouve a palavra de Deus, o que vai acontecer para você? Cura, amém? Diga cura. Lá em Lucas capítulo 5, verso 15, rapidamente, por favor. Lucas 5,15 diz, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. As multidões vinham para ouvir Jesus e serem curadas, porque quando você ouve atentamente, ouve com o coração, você recebe cura. A palavra de Deus cura você. Em Lucas, mais à frente, 6, verso 17 e 18, 6, 17 e 18, e descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos
seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Veja, quando você ouve, Deus revela cura para você, porque a palavra de Deus é remédio, é medicina para o corpo. Amém? Há muito poder em ouvir a palavra. Você tem que aprender a ouvir a palavra. Ouça amanhã a palavra. Nós normalmente mandamos a palavra que pregamos aqui para você no WhatsApp, ou deixamos lá no nosso site. Você deveria se alimentar dessa palavra. Se alimentar dessa palavra. Essa palavra que Deus coloca nesta casa de Deus. Se Deus plantou você aqui, aqui é a sua casa. Você pode falar: pastor, eu estou ouvindo muitas outras palavras. Veja, mas a melhor comida é a comida de casa. Amém? Se você comer muita comida por aí, você pode ter uma intoxicação alimentar. Mas a melhor comida é a comida que a sua esposa faz, hein? Amém? Essa foi uma deixa, mas é mesmo. A melhor comida é a comida que a sua mãe faz. Se você está com problemas, a melhor coisa é comer em casa, porque você tem certeza que é uma comida limpa. Não existe melhor comida para você, feita com amor e cuidado para você. Amém? Filhos crescem quando se alimentam bem dentro de casa. Muitas pessoas acham que pode ouvir muitas coisas, mas se você mistura lei e graça, o resultado é lei. Se você casa Abraão com Agar, o resultado é Ismael. Você é filho de Abraão pela fé, mas se casa, come erradamente, o resultado é lei, é Ismael, carne, fruto da carne e não do espírito. Você entende? Por isso você deveria ouvir a palavra. Ouvir a palavra, ouvir traz cura. Eu me lembro do testemunho do século XIX de uma médica chamada Lilian Barbara Hillmans. Essa mulher era uma médica e, por trabalhar muito, ela começou a tomar drogas dentro do hospital para ficar acordada. E ela caiu em tal dependência química das drogas que ela chegou à beira da morte. Era cristã, mas não cria que Deus curava. Ela ficou internada e começou a ler a Bíblia. E viu que Deus, em Êxodo, declarou que Ele era o Deus que cura. Ela viu que o povo de Israel saiu do Egito, 3 milhões de pessoas quase, e não havia nenhum inválido entre eles. Ela viu o salmista dizendo: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é o Senhor que perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Ela viu que Jesus curava todos aqueles que se aproximavam dele, a todos os enfermos, as multidões que se aproximavam. Jesus curava as pessoas. E ela teve revelação sobre a cura divina. Ela e a sua irmã, encurtando a história, no fim, depois que a sua mãe morreu, elas tiveram uma herança e elas compraram uma casa e tornaram ali um centro de cura. Mas elas ministravam assim: as pessoas chegavam lá e elas liam a Bíblia para elas. E eu me lembro de um testemunho de uma mulher com tuberculose. Não tinha cura naquela época. E aí a mulher foi colocada num quarto superior, isolada. E elas foram lá, abriram Gálatas 3:13 e disseram para ela: leia aqui. E a mulher leu: Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí essa Lilian disse para ela: você deve repetir isso todos os momentos. Eu quero que você repita isso em voz alta para você. E a mulher falou: mas para que isso? No que vai dar isso? Eu estou morrendo. Ela falou: eu quero que você repita. Algumas vezes ela subia lá e lia os versículos para a mulher novamente, só esse versículo. E ela lia da seguinte maneira. Ela falou: Gálatas 3:13 que eu citei. E aí ela dizia assim: você vai dizer Deuteronômio 28, está escrito que a tísica, tuberculose, é maldição da lei, e Cristo Jesus levou a maldição da lei, por isso Ele levou essa tuberculose. Você vai declarar isso. E a mulher entrava em delírio, essas coisas,
parava de declarar, elas lá, continue declarando. Ela falou, não estou entendendo nada. Dias passaram, semanas passaram, de repente elas estão tomando café, e a mulher desce correndo pelas escadas e disse para elas, vocês precisam saber de uma coisa. O quê? Que Cristo Jesus levou toda a maldição da lei na cruz, e por isso eu sou livre da tuberculose, porque a tuberculose é maldição da lei. E ela foi completamente curada, só pelo ato de ouvir a palavra. Eu me entristeço às vezes quando vou visitar pessoas no hospital, e às vezes o estado das pessoas é quase terminal, e elas estão assistindo Rede Globo, quer dizer Rede Globo, Tim, Faustão, em vez de estar imersas ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouviu? Você deve ouvir a palavra de Deus, ouvir, até que ela desça ao seu coração, até que a fé venha. A fé não é uma tentativa, a fé não é um salto no escuro, a fé é a firme convicção das coisas que a palavra diz. Há uma firme convicção, há uma certeza inquestionável. Não é uma tentativa para ver se vai dar certo, não é vamos ver, se eu fizer Deus tem que fazer. Não, você age porque crê. Amém? Entendeu isso? Você precisa ouvir é chave para a bondade e fartura de Deus na sua vida. Não ouça os pensamentos dos homens, não ouça você reclamando da vida, não ouça os noticiários em excesso. Você vai ficar com medo, você vai ficar preocupada. Não ouça as má notícias, não ouça os seus vizinhos. Cuidado com os grupos de WhatsApp, não ouça de tudo. Ouça a palavra, ouça, vez após vez, continuamente, constantemente e repetidamente a palavra de Deus, porque ela é cura. Jeová Rafá, lá em Atos capítulo 14, versos 7 e 10. Atos 14, Paulo e Barnabé estão em Listra. A Bíblia diz, onde anunciaram o evangelho, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, ele ouviu falar, e o verbo aqui está no modo imperfeito, significa que é um modo onde a ação ela é repetitiva, significa que ele ouviu, não uma única vez, ele ouviu várias vezes Paulo falar. E o que Paulo falava? No verso 3 desse capítulo, a Bíblia diz que Paulo falava o evangelho da graça de Deus. E a Bíblia diz que ele ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé, porque a fé vem pelo ouvir. Para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aleluia. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Se você está down, se você está mal, se as coisas estão indo ruim na sua vida, se você não tem energia espiritual, você precisa simplesmente ouvir, se expor à palavra de Deus com o coração aberto. Você vem para ouvir, isso é o sinal da sabedoria. A primeira marca de alguém sábio é alguém que ama ouvir. Salomão, a Bíblia diz que ele pediu para o Senhor um coração que ouve. Deus lhe apareceu numa noite e disse, peça o que você quiser que eu te darei. Ei, olha para cá, peça o que eu quiser, que você quiser que eu te darei. O que você pediria? Você queria ganhar na Mega Sena da virada? O que você pediria para o Senhor? Salomão disse, Senhor, me dá um coração que ouve, um coração chamar, é a palavra no original, porque a sabedoria é ouvir. A sabedoria é ouvir. A humildade está na sabedoria. Só os humildes ouvem. Os orgulhosos, cheios de justiça, sempre têm as suas razões. A justiça própria é a raiz de todos os males, e ela se auto-justifica. Mas quando você é capaz de ouvir, você é sábio. Quem ouve vem à casa de Deus, porque a proteção na casa de Deus, ele vem porque ele quer ouvir a palavra do evangelho.
Depois de Salomão ter recebido sabedoria, o coração que ouve, a Bíblia diz que ele voltou para Jerusalém, porque ele estava em Gibeão, e ele se colocou diante da arca de Deus. Presta atenção, a marca de um coração sábio é porque ele ama a casa de Deus. Ama. Davi disse: para mim vale mais estar na tua casa, nos teus átrios, um dia, do que 1000 dias em outro lugar. Deus precisa de fato tirar o nosso cérebro, lavar ele com detergente espiritual e colocar do lado contrário, porque os nossos valores foram invertidos. Nós estamos acostumados com algo raso, superficial, com um compromisso parcial, mas Deus está dizendo: porque te ama, filho, vem ouvir a palavra, porque ao ouvir, fé é transmitida ao seu coração, e se você tem fé, não tem montanhas à sua frente, não tem mar que não se abra, não tem cura que não venha, não tem provisão financeira, não tem deserto na sua vida, porque a água vai sair da rocha, cordonizes virão e alimentarão você segundo o seu desejo. A Bíblia diz que Israel pediu ao Senhor: dá-nos carne. E alguns estudiosos dizem que as aves, as cordonizes vieram, elas não foram abatidas, caíram mortas no chão, nada disso. Que elas vieram e começaram a voar à altura de um côvado mais ou menos no chão, 45 centímetros, e o povo pegava as aves e comia das aves, porque no deserto, com o Senhor na sua vida, a provisão é completa. Não vai faltar proteção para você, não vai faltar água, não vai faltar alimento. Amém? Nós não temos medo de deserto. No deserto nós veremos a bondade de Deus, a fartura de Deus. O caminho de Deus para você, filho, filha, é um caminho de fartura. Diga aleluia, diga amém. Isso é poderoso. Verso 3 desse capítulo, volta rapidamente, verso 3, Paulo dizia assim: entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, Paulo e Barnabé, o qual confirmava a palavra da sua graça. Qual palavra que Paulo pregava para aquele homem ouvir? Ele pregava o quê? Que gerou fé no coração daquele homem. Fé para cura, fé para salvação. Ele pregava a palavra da graça. E ao pregar a palavra da graça, o Senhor concedendo-lhe que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Em nome de Jesus, ao ouvir de bom coração, de coração aberto, você vai sair com sinais de Deus. Sinais você vai ter a resposta para o que fazer. Você vai ter soluções para enigmas. Você vai encontrar portas abertas, sinais, mas também prodígios. Prodígio é algo milagroso. O tempo não restringe. Um milagre hoje, para você, agora. Por causa da palavra da graça. O que é a palavra da graça? A palavra da graça é: todos os seus pecados já foram perdoados. Todos os seus pecados já foram limpos pelo sangue de Jesus. Você é filho amado. A mensagem da graça é: não mais eu vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Não sou eu. Não aponte para o homem, não aponte para o seu desempenho, para o seu esforço. Não é a sua santidade, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Isso é a mensagem da graça. Nós estamos, louvado seja Deus, mergulhados na mensagem da graça. Não há mais condenação, não há mais culpa. O sangue limpou a todos completamente. Esse é o valor do Calvário. Este é o valor do sangue de Jesus Cristo, precioso, dado por nós. A palavra da graça gera fé e cura. Aleluia. Milagres, em nome de Jesus. Seja cura física, seja provisão sobrenatural de Deus. Amém? Diga aleluia. A terceira ocorrência de chamar está em Deuteronômio 11:13. Deuteronômio 11:13 diz assim: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de ouvir, deixa o versículo por favor, e o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Diligentemente obedecerdes, no original é Shema. Deus está dizendo: se você ouvir, então o que vai acontecer? Verso 14: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo,
as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Deus está dizendo que não vai faltar para você o favor. Ouviu? Deus vai dar chuva. O que você colocar nas suas mãos, Deus está dizendo que Ele vai prosperar, que Ele vai corroborar, que Ele vai confirmar. Porque você ouve, a ouvir. No verso 21, verso 15 também diz: darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. E vou citar Joel, que diz: e louvareis ao Senhor, porque Ele te favoreceu abundantemente. Aleluia. Verso 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos os seus dias e os dos seus filhos, como os dias do céu acima da terra. Que venham os céus, que o governo dos céus venha sobre a sua casa. O Senhor está dizendo: se você ouvir, os seus dias serão fartos, os seus filhos terão dias fartos. Não vai haver morte prematura, não vai haver vida interrompida. Em nome de Jesus você vai desfrutar de todos os seus dias. E a Bíblia diz que serão dias como céus na terra, ou seja, dias felizes, dias de paz. Todos os seus dias, a despeito das aflições, podem ser dias felizes sobre a terra. Amém? Aleluia. O que importa é ser feliz. Não adianta você ter muito dinheiro e ser infeliz. E se você não tem nenhum dinheiro e acha que isso é sinal de felicidade, é um engano. Pobreza não faz bem para ninguém. O que importa é ser feliz, ou no muito ou no pouco. Se você aprender a ser feliz, você vai viver o melhor de Deus. Ao ouvir a mensagem, Deus vai alongar seus dias. A quarta ocorrência está em Deuteronômio 15, versos 5 e 6. Deuteronômio 15, diz o Senhor: se apenas ouvires atentamente, se apenas somente chamar a voz do Senhor teu Deus, que para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim prestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Amém? Amém? Ouvir, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. O Senhor está dizendo que a sua empresa vai dar certo, ela vai dominar. Amém? O seu serviço vai dominar. Vamos transferir as nações para as grandes empresas, as grandes corporações, ou os grandes negócios. Quem ouve com o coração aberto, Deus prosperará a sua vida e confirmará o trabalho das suas mãos. Amém? Aleluia. Diga: eu ouço com o coração aberto. Deus quer me prosperar. Aleluia. O Salmo 35, verso 27, o Senhor diz algo lindo: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, diz o Senhor. Que retidão do Senhor é essa? É a justiça de Cristo. Tenha prazer na justiça de Cristo. Seja livre. Amém? Não tenha preocupações em liderar, não tenha preocupações em realizar algo. Seja livre. Não é você, é o Espírito Santo através de você. Não é o seu desempenho, é o desempenho de Cristo. É a bondade de Deus que te trará fartura, prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra na prosperidade do seu servo. Deus tem alegria quando você prospera. Amém? Vamos dar alegrias para Deus? Então vamos prosperar. Você aceita isso pela fé? Aceite a bondade de Deus que te cerca e te conduz à fartura. Alguns pensam que humildade é pobreza. Pastor, lá eles são de uma condição muito humilde. Antes fosse, porque os humildes recebem graça. Não confunda as coisas. Humildade não é sinal ou sinônimo de pessoas com coração meigo. Nada disso. A pobreza não vem de Deus. Foi cancelada na cruz. Ouviu? Deus vai prosperar você.
Deus se alegra. E a Bíblia diz que você devia dizer, e o verbo aqui, ok, o modo verbal mais uma vez, repetindo, é o modo imperfeito, significa uma ação repetida, repetida, repetida. Você tem que dizer todos os dias: louvado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. O meu Pai está alegre, porque eu prospero. As coisas estão indo mal, continue glorificando a Deus, dando-lhe glórias, dizendo: Deus se alegra na minha prosperidade, e eu vou prosperar, e prosperarei muito. O meu Pai se alegra em minha alegria. Amém? Você crê nisso? Às vezes na igreja, quando alguém chega com o carro novo, todo mundo fica olhando e fala: muito luxo do mundo. Não é? Quando alguém prospera, alguém olha meio estranho assim, fala: mas como que ele tem todas essas coisas? Porque fizeram uma lavagem cerebral. A religião colocou uma mensagem em você, que humildade é sinal de não ter nada. Deus se alegra com a sua prosperidade. E Ele diz: se você me ouvir, se você ouvir a palavra e ouvir a palavra, ela vai prosperar você em todas as áreas da sua vida. Amém? Você pode dizer amém por isso? A quinta ocorrência está em Deuteronômio 28:1. As bênçãos e as maldições da lei. Você deve conhecer esse capítulo. O Senhor diz: veja, esse se, ou ser, condicional, Jesus cumpriu totalmente este ser. Em Romanos 5,19, Paulo diz que pela desobediência, presta atenção, de um homem, desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Por que você nasceu pecador? Porque Adão desobedeceu. Assim também, pela obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos. Por que você nasceu justo? Você nasceu justo por causa da obediência de Cristo. Então não é mais a sua obediência que conta diante de Deus, é a obediência de Cristo. Cristo obedeceu e você está em Cristo Jesus. Amém? Então por isso toda a condição da lei foi cumprida em Cristo. Cristo é o fim da lei. Ele obedeceu completamente a Deus, sem nenhum pecado. Por isso a justiça de Cristo o ressuscitou dentre os mortos. Isso é sinal que você não precisa obedecer. Não é a sua obediência no sentido: eu preciso obedecer, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O irmão, obedece ao Senhor. Não é a sua obediência, presta atenção. É você receber pela fé a obediência de Cristo. Quando você não pode, quando você não consegue e pensa que precisa obedecer, declare: eu em Cristo Jesus sou a justiça de Deus. Significa que você é justo. Você é justo mesmo que não obedeça, porque a justiça é uma posição, a justiça é um direito de filho. A justiça é a natureza de Cristo em você. Amém? Pastor, mas então eu não preciso obedecer? Claro, à medida que você conhece Jesus e desfruta da graça, mais você obedece por amor e paixão. Mas você nunca vencerá na sua obediência. A sua obediência é esforço próprio. Use e desfrute da obediência de Cristo pela fé. Amém? Pela fé. Nele eu sou obediente. Nele, em Cristo, toda a lei se cumpriu. A lei estava do lado de fora, agora Deus colocou a lei do lado de dentro. A Bíblia diz que Ele inscreveu no nosso coração e na nossa mente a sua lei. Nós temos a vida de Deus, a vida ressurreta de Cristo. Tudo posso nele que me fortalece. Tudo. Amém? Isso é poderoso. Então o Senhor diz: se chamar, atentamente ouvires. É a quinta ocorrência. 5 é o número da graça. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Lembre-se, em Cristo você já os cumpriu. Então significa que todas as bênçãos são tuas. O Senhor teu Deus te exaltará. Diga para o seu irmão: Deus vai te exaltar sobre todas as nações da terra.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, os teus negócios, a tua empresa, o teu salário, a tua conta bancária, o teu carro, a tua casa, a sua família. Bendito será, você é bendito no campo, bendito aqui, bendito na serra, bendito no interior, bendito no litoral, bendito na capital, aonde você estiver. A bênção está, porque você em Cristo obedeceu. Mas há uma chave que destranca a fartura. Shema, ouvir. O que você ouve enche seu coração, e o que você fala é do que o coração está cheio. Há uma dinâmica, é como acelerador do carro. Você pisa, velocidade aumenta. Você tira o pé, velocidade diminui. O que você fala é o que você ouve, e ouve, e ouve. Por isso que meditar na palavra de Deus é caminho de êxito e sucesso. Porque meditar significa também que você fala, rumina falando a palavra de Deus, e você fala e ouve. O que você ouve enche o coração, e o que você fala é do que o coração está cheio. Amém? Aleluia! E o que Deus está fazendo? Cura. O que Deus está trazendo? Prosperidade, bênçãos. Porque Deus se compraz na sua prosperidade. Aleluia, aleluia. Levante as mãos para o céu e diga: obrigado, Pai. Obrigado, aleluia. Diga: eu vou prosperar. Vou prosperar em tudo. Amém. Vai prosperar no seu casamento, no seu negócio, na criação dos seus filhos. Vai prosperar. Se ouvir, ouvir é a principal marca da sabedoria. Como é triste quando temos dificuldades de ouvir com o coração aberto. Em Marcos, capítulo 8, verso 14 a 21. Marcos, aleluia, meu horário estou dentro ainda. Marcos 8,14, foi isso que eu disse? 8,14 diz, presta atenção, eu vou ler um pouco, eu vou ler até o verso 21, é muita coisa, mas presta atenção, é importante, porque você é um bom ouvinte. Você quer sair daqui com uma fé renovada. O cansaço, o calor quer roubar você, mas você é diligente na mente. Não vos demovais com facilidade no vosso entendimento. Não se distraia com facilidade. Você recebe a palavra, vai dizendo amém, é minha, é para mim. Não vai dizendo, isso aqui é para o outro, ele é assim. Não, é para mim. Se é algo que eu procuro ser, é um bom ouvinte. Não importa quem esteja falando. Pode ter unção ou não. Eu posso até achar que a pessoa não tem um bom comportamento, que ele possa ter até problemas de caráter, mas se ele está falando a palavra de Deus, eu digo amém. Eu digo amém. Porque eu aprendi que a pureza abre o caminho para você ver a Deus. E pureza significa tudo aquilo que vem do Espírito, coopere com Ele. Amém? Seja um bom ouvinte. Ouça. Não fique julgando a aparência, não fique julgando outras coisas, você fica perdendo tempo. O ventilador está fazendo barulho, tem um ruído ali, que calor, será que o pastor não está percebendo? Eu acho que sim. Pastor, por favor, não deixe que essas coisas roubem você. Acredite, há um poder a ser liberado aqui hoje. Deus opera milagres. Milagres é algo que acontece de maneira portentosa hoje, quando nós ouvimos. Não se canse de ouvir. Amém. Essa é a palavra que salva você. Paulo disse que pela pregação, pela loucura da pregação, Deus salva, ele diz em Coríntios, pela loucura da pregação, não pela loucura do pregador. Pela loucura da pregação, Deus salva. A palavra salvação é sojo. Sojo significa preservação, cura, significa prosperidade, conservação, restauração. Deus salva você
Deus é o Deus que te salva de todas as situações da sua vida. Deus é Yoshua. Yoshua é Deus é salvação. O nome dele, Jesus, será Deus é salvação. Deus te salva. Invoca-me, eu te salvarei. Quando você ouve o Salvador te salva. Aleluia, aleluia. Glórias ao Rei, amém. Todas as bênçãos são minhas, amém. Abençoe seu irmão, diga para ele: você vai prosperar aonde que você for, no que você fizer. Eu declaro que a bênção está sobre você, porque você ouve a palavra, e a palavra é alimento de bondade, é caminho de fartura. Tudo que você realizar vai prosperar, e Deus vai sorrir nos céus, e você vai sorrir no meio da sua família, porque este é o coração de Deus. Dê a Ele alegria e seja alegre pela alegria dEle, prosperando em tudo, porque Ele é bom. Amém. Aleluia. Vamos aqui. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Então presta atenção, eu vou encurtar a história e vou ler para você segurar melhor no seu espírito. Jesus tinha multiplicado pães e peixes 2 vezes. Na primeira alimentou 20 mil. Sobraram 12 cestos cheios, com alguns pães e peixinhos. Lembra disso? Se você estivesse lá. Na segunda, 7 mil, se eu não me engano, foram alimentados. Sobraram 7 cestos cheios. Imagine você com um pão na mão, partia o pão e dava. Eu não sei bem como o milagre aconteceu, mas depois que você ia partir para o outro, não acabava. O pão devia crescer de novo. Você ia dar um peixe, ia pegando do cesto, e a pessoa fala: mais um, por favor, mais um, por favor. Tem muita gente ainda, mais um, por favor. Porque a Bíblia diz que eles comeram até se fartarem, porque no caminho de Deus há fartura, sempre, amém? A medida de Deus é abundante, vai transbordar, amém? Acredite nisso, você vai ter para emprestar. Chega de pedir emprestado, chega de pedir emprestado, amém, banqueiro, amém? Diga: eu vou ter para emprestar. Oh Deus, dá fé, traz fé ao coração de alguns, traz fé. Oh Deus, traz fé ao coração de alguns, traz fé, amém. A palavra traz fé. Bem, aí então Jesus entra, manda os discípulos, eles entram no barco, Jesus encontra eles, e esse é o cenário. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo nenhum só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é a lei, justiça própria. Fermento de Herodes é o orgulho. E eles discorriam entre si: por que será que Jesus falou isso? O fermento do fariseu, o fermento de Herodes. E aí eles pensaram e deduziram: é que não temos pão. Não temos pão, é isso, Pedro, é isso, João, Bartolomeu, é porque nós não trouxemos nenhum pão. E agora, o que nós vamos fazer? Vai chegar a hora do almoço e Jesus vai pedir um pão, e nós não temos um pão para lhe dar. Aquele que acabou de multiplicar alguns pãezinhos para milhares. Presta atenção no cenário, que é uma grande lição aqui para você. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste? Diga: considerar. Nem compreendestes, tende o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Ouvi, diga: ouvi. Veja, não vos lembrais de quanto parti 5 pães para os 5 mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12, Senhor. E de quando partiu 7 pães para os 4 mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Isso parece ser uma coisa absurda e ridícula. Você participou de 2 grandes multiplicações. O Senhor transformou de pouco muito, porque com Deus o pouco sempre é muito. Não importa, migalhas se transformam em grandes bênçãos, não importa. E eles estavam preocupados com um pão. 20 mil, 5 mil, põe mais as mulheres, crianças. Você tem uma dívida de 20 milhões. E Jesus vai lá e quita 20 milhões. Aí depois você está preocupado com uma dívida de 10 reais.
E a Bíblia diz que eles estavam discutindo: Senhor, nós não temos pão, o que vamos fazer? Jesus falou: ei, vocês têm olhos, não veem, e ouvidos e não ouvem. Presta atenção, porque muitos ouvem, mas não compreendem. E Jesus disse, ele pergunta: por quê? Porque o coração não está aberto para ouvir. Tendo o coração endurecido, você não considerou o que o Senhor fez? Você não viu o que Ele já fez na sua vida? Jesus está dizendo: considere os feitos de Deus. Isso sempre vai deixar o seu coração sensível, porque aquele que Deus que fez, fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele começou, Ele vai acabar. Ele há de completar. E aquilo que você pediu e até pensou, Ele fará infinitamente mais, abundantemente além. Porque Ele é um Deus de graça, de bondade para a sua vida. Ouviu isso? Deus é bom. Então mude os seus pensamentos, mude as suas palavras, enche o seu coração com a palavra da fé, a palavra pregada, a palavra da graça. Não ouça qualquer coisa, não aceite qualquer coisa, porque isto vai conduzir você. Ouvir a palavra certa, ouvir a mensagem certa, conduzirá você à fartura de Deus. E o ano não acabou. Esse é o ano onde estamos cercados da bondade do Pai, e Ele nos conduz na sua fartura, na fartura da cruz, na fartura da ressurreição e na fartura do trono. Aleluia! Não aceite o contrário. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Isso é incrível. Eu preciso correr, mas isso é incrível para mim. Como? Milagres não significa que milagres te fazem ouvir. Entendeu isso? Você pode presenciar e vai presenciar paralíticos andando, cegos vendo, mudos falando, surdos ouvindo, mortos sendo ressuscitados. Mas isso pode não ter força suficiente para mudar o seu coração. Jesus falava em parábolas, sabe para quê? Ele falava em parábolas para as pessoas não entenderem, porque somente aqueles que tinham coração para ouvir que entendiam. Entendeu isso? Ele disse em certa ocasião: aquele que deseja a verdade conhecerá a verdade e virá a mim. Aquele que quer, aquele que dentro do coração vem numa expectativa como Davi: Senhor, eu estou no teu santuário para ver a tua glória, eu estou aqui para ouvir a tua voz, é a tua palavra. Não é o pastor, não é o A, não é o B, é Jesus, é a palavra da graça, e esta me basta, e eu saio cheio dela. Ela é minha, é para mim, é comer do que é bom. Aquele prato você precisa comer. Se você come uma boa carne, uma boa picanha, uma costela 12 horas, aleluia, você come aquelas coisas boas. Você come sempre. Não é porque você comeu hoje que você não vai comer amanhã, não vai comer depois. É assim com a palavra de Deus, amém? Você tem que ouvi-la e ouvi-la e ouvi-la, e uma hora o que há de vir virá e não tardará. É assim que Deus traz provisão abundante para a sua vida. Louvado seja Deus. Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 2 e 5, encerrando, caminhando para o final, ele diz: quero apenas saber isso de vós, ó videirenses lá de Porto Alegre, quero saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, suas obras, sua justiça, ou pela pregação da fé? E no verso 5, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, o que você faz, ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé. É quando é proclamada a palavra da fé, que é a palavra da graça. Milagres são operados, o Espírito é concedido. E mais uma vez o verbo significa aí uma coisa contínua. À medida que você está ouvindo a palavra, mais do Espírito, mais o importe, como se diz. Deus dá mais empoderamento para você. Você é mais cheio ao ouvir. Você é cheio do Espírito. A palavra penetra o seu coração, domina o seu ser interior. O fortalecimento do seu Espírito pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus opera milagres. Quando mais você ouve, é uma cachoeira constante. Deus está alimentando você. Amém?
Procure nessa semana ouvir todos os dias a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Algo poderoso, milagroso acontecerá na sua vida. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Glórias a Deus. E para encerrar, Hebreus capítulo 4, verso 2. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ler esse verso de pé, mas sem fazer barulho. Pode ficar de pé quem quiser. Aleluia. Hebreus 4, 2. Aleluia. Diz assim: porque também a nós, toda a banda pode vir, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, Israel. Mas a palavra que ouviram, diga ouviram, não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Veja, sempre que você ouve a palavra, você tem que misturar o amém. O amém no hebraico é fé. Você tem que misturar fé. Vira para o seu irmão e fala: irmão, você misturou fé nesta noite ao ouvir a palavra? Responda, diga sim, 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 sim. Diga: eu creio em toda a palavra. Eu creio na bondade. Eu creio na fartura. Eu creio que Deus, meu Pai, tem o melhor para mim. Eu creio que a minha vida está firmada no Senhor. A sua bondade me cerca. Se você tiver liberdade, eu quero que você cerque alguém assim, se puder. Cerque alguém assim. Não assim, não assim. Isso. Feche as mãos e fala para ele: irmão, bondade do Senhor te cerca, e essa bondade te conduz ao lugar de fartura. 2018 ainda não acabou. Você verá ainda coisas maiores e melhores do que tem visto até aqui, porque o Pai está te conduzindo, porque o seu coração é para Ele, para ouvir. Você ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus, diga: eu amo a palavra de Deus. Aleluia, amém? Diga: eu amo a palavra de Deus. Bondade e misericórdia me cercam todos os dias da minha vida, e eu estou indo para a casa de Deus e viverei eternamente na casa de Deus, amém? Esse é o Salmo 23, é o término do Salmo 23. É um salmo lindo. No final, Davi diz: bondade e misericórdia me acompanham, e eu viverei para sempre na casa de Deus. Eu pergunto para você: para onde Davi estava indo? Para a casa de Deus. A bondade te conduz na fartura que há na casa de Deus, amém? Aqui é um lugar de fartura para você. Eu declaro fartura sobre essa história. Levante as suas mãos. Eu te abençoo com a fartura. Eu te abençoo com o orvalho dos céus. Eu te abençoo com a exuberância da terra. Eu te abençoo com o melhor que Deus criou nesta terra. Eu abençoo você com dias de paz e felicidade, dias inteiros completos. Você não será roubado em nenhum momento, em nenhum aspecto da sua vida. Eu declaro o seu lar um lar de paz, de alegria, de felicidade. Eu declaro que os seus filhos temem a Deus, servem ao Senhor. Eu declaro que você viverá os melhores momentos que ainda o Senhor cumprirá neste ano. Oh, aquilo que reservou para você, mesmo que você tenha desviado, mesmo que você tenha perdido o tempo lá atrás, Ele que restaura, Ele que cria, Ele que restabelece, Ele que restitui, restituirá em você esperança, fé, amor e fartura. Que esta bondade de Deus te trará fartura abundante, porque a medida de Deus é abundante, sacudida, transbordante na sua vida e sobre a sua casa, porque Deus, que é seu Pai, te ama, e Ele é bom, e Ele já estabeleceu sobre a tua vida que você é filho amado, que você o ouve com o coração aberto, e ao ouvi-lo você será curado, abençoado, você será vitorioso em tudo, em o nome daquele que é
era e sempre será Jesus. Aleluia! Aleluia! Adora a Deus, adore a Deus. Por alguns instantes, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia! Construir a minha vida. Declare isso para o Senhor.